Queridos, a mensagem de hoje à noite, o título é simplesmente falar ou falar e fazer. Dizer ser ou Deus saber que é. O texto é Mateus 7, versículo 21 ao 23. Mateus 7, versículo 21 ao 23. E diz assim a mensagem do Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, cá estamos mais uma vez na reta final do Sermão do Monte. E aqui mais uma vez o Senhor passando a sua mensagem, os seus ensinamentos para nós. E eu espero em Cristo Jesus que todos nós estejamos completamente dispostos a ouvir as verdades do Senhor. A verdade de Deus, a verdade que liberta, a verdade que alimenta, a verdade que edifica, a verdade que traz maturidade. Enfim, queridos, a verdade que enche as nossas vidas da certeza de um Deus fiel, soberano, e que cumpre tudo quanto ele assim falou. E, portanto, meus irmãos, que abramos nossos ouvidos para ouvir a mensagem de Deus. Mais uma vez é tempo, aliás, sempre é tempo, de estarmos com os nossos ouvidos abertos, sempre alertas ao que o Senhor haverá de nos falar. Depois, então, queridos, de Jesus haver ilustrado, como expomos a palavra quinta-feira, depois de Jesus haver ali ilustrado sobre as duas portas, sobre dois caminhos e também sobre duas árvores, ou seja, após Jesus falar sobre a porta larga e sobre o caminho também largo que leva à perdição, e depois de Jesus também ter falado sobre a árvore boa que dá bom fruto, e também a árvore ruim que produz o fruto ruim. E assim, queridos, Jesus encerra o seu sermão, e ele vai fazer isso falando sobre dois construtores, falando sobre duas casas. Jesus ele falou de seus falsos profetas, falou de falsos profetas que induzem as muitas pessoas, facilitando o acesso para que estas venham entrar pela porta larga e assim caminhem pelo largo pelo largo caminho da perdição. E os dois caminhos ilustram uma caminhada inicial de fé. Os dois caminhos, o largo e o caminho estreito, eles vão ilustrar, eles vão mostrar, eles vão retratar uma caminhada inicial de fé. E essa caminhada inicial de fé vão mostrar o que vai ser retratado nelas é justamente a fé que dizem crer. Então, queridos, no decorrer desta caminhada, Jesus ele fala sobre as árvores essas que indicam o tipo de crescimento desta jornada de fé. Ou seja, pelo caminho largo e pelo caminho estreito. O crescimento será julgado exatamente pelos seus resultados. Ou seja, pelos seus frutos. Já as duas casas, elas ilustram o final dessa caminhada de fé. Essas duas casas vão dizer como vai ser o final desta caminhada. Quando então
Deus julgará todas essas coisas. E, portanto, queridos, o entendimento aqui quanto ao que vai definir o julgamento de Deus não é o que pensamos, o que nós pensamos sobre nós mesmos. Não é aquilo que nós achamos de nós. Não é aquilo que dizemos sobre nós. Ou ainda o que os outros possam pensar ou mesmo falar sobre nós. Mas aqui, o que vai definir, o entendimento que vai definir o julgamento de Deus, é o que Deus sabe de verdade sobre nossas vidas. E o que ele vai dizer sobre tudo isso quanto ele sabe, todo o conhecimento que ele tem a respeito de nós, seja no nosso falar, seja no nosso conduzir e seja no nosso pensar. Então, querido, Jesus, nos versículos que lemos anteriormente, de forma muito séria, ele advertiu sobre caminhos que as pessoas decidem seguir. Ou seja, os versículos que lemos quinta-feira. Ele exortou sobre um caminho que para acessá-lo é preciso que se entre pela porta larga. E por ser larga esta porta, muitos, diz a palavra, diz o Senhor Jesus Cristo, que muitos são os que irão entrar por ela. E vão, através dela, ao entrar por ela, seguirem o seu rumo. Por outro lado, queridos, existe o caminho que a palavra de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos fala, que é o caminho para a vida. É um caminho que é estreito, apertado. Ou seja, é um caminho de enfrentamentos. É um caminho, queridos, de fato. É um caminho muito difícil. Que somente aqueles que acessam a porta que também é estreita, são quem por eles irão andar. Contudo, segundo Jesus Cristo, são muitos poucos, são pouquíssimos, os que encontrarão a porta estreita e andarão pelo caminho estreito. A palavra de quinta-feira foi essa. Jesus fala que muitos entrarão pela porta larga e muitos caminharão pelo caminho largo, o caminho da perdição. E outros, mas esses outros são poucos, ele diz, mas poucos serão que entrarão pela porta estreita e andarão pelo caminho estreito, o caminho da vida e da vida eterna. Então Jesus, ele ainda adverte, não menos solenemente, não menos seriamente, sobre os falsos profetas. Ele faz isso também nos versículos que lemos quinta-feira. Ou seja, sobre lobos que se vestem com pele de ovelhas, para que dessa forma possam se infiltrar na congregação, a fim de perverter a todos quanto ali estão, com seus falsos ensinos, com as falsas doutrinas, com um evangelho que não é o de Cristo. E, queridos, se há algo que se deve considerar com toda inteireza e com bastante zelo, aliás, podemos dizer assim, um zelo exagerado, são as Escrituras Sagradas. É algo que devemos olhar para ela com responsabilidade. É algo que quando venhamos a ler, venhamos ler com diligência. Não venhamos ler como se lê qualquer coisa, como se lê um noticiário, como se lê um jornal ou qualquer uma revista, mas devemos ter uma consideração completa, inteira e ao tempo um zelo absolutamente exagerado ao ler as Escrituras Sagradas. E sabe por quê, queridos? Porque o que ela diz, o que as Escrituras dizem, é de fato o que ela diz. E ponto final.
E essas palavras que Jesus diz nesse texto, não diferente de qualquer outro texto, são de sublime importância e que devem ser consideradas com muita seriedade. Pois haverá de fato o dia em que este ambiente terreno não existirá. E aí, queridos, todos, e digo exatamente todos, sem exceção, sem faltar ninguém, todos haverão de comparecer diante de Deus no dia do julgamento final. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá início ao término do Sermão do Monte, e ele o faz com aplicações dos seus ensinamentos para que venham adentrar os nossos corações de forma intensa. E também não menos intensa, venha nos revelar suas verdades, para que assim estejamos inquietos e nos leve a refletirmos e dessa forma sintamos completamente constrangidos em relação ao que dizem, ao que nós dizemos crer e ao que nós vivemos. Este Sermão do Monte, queridos, são aplicações dos ensinamentos de Deus, de Jesus, do Senhor. Esses ensinamentos não eram só para aquele tempo, não eram só para aquele povo, não eram só para aqueles discípulos, mas você é discípulo do Senhor, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, você tem a completa convicção, compreensão, você tem a absoluta certeza quanto ao que Jesus lhe deu, ao que Jesus lhe agraciou, ao que Jesus fez com a sua vida, a sua salvação. Você tem convicção, esses ensinamentos é para mim e é para você, que se assim crer, sentirá e nem por. O que esses ensinamentos dizem é o que ele diz e ponto final. Então não é para contestar, mas é para crer e ser salvo. É para crer e viver para a glória de Deus. É para crer e se submeter ao que nós dizemos que cremos. Então, queridos, a admoestação, a exortação de Jesus abraça e engloba aqui, quando ele adverte, os falsos profetas. Aqui ele está advertindo aos falsos pastores. Mas aqui também ele adverte os professos cristãos, a todo aquele que professa uma fé cristã. Ele aqui também fala até com os neófitos, ou seja, com os novos professos cristãos, os novos convertidos, os novos nascidos. E olha, queridos, e ele não somente fala aos falsos mestres, aos hereges, mas ele também fala àqueles que são simpatizantes ao Evangelho. São simpatizantes, até gostam do Evangelho. Até olham para o Evangelho com os olhos mais abertos, digamos assim. Eles olham com mais carinho. Eles olham para o Evangelho como uma história bonita, como que ali tem verdades que são importantes para as suas vidas. Mas Jesus também está falando a esses que são simpatizantes, mas por outro lado são só simpatizantes, porque na verdade eles são negligentes. Ou seja, eles são aqueles que Tiago fala e exorta, quando Tiago diz, olha, não sejam só ouvintes, mas praticantes. Ou seja, estes que são simpatizantes, mas que são negligentes, são aqueles que ouvem, até ouvem com simpatia, mas somente ouvem e em nada praticam, em nada se submetem. Então Jesus aqui está exortando a estes também. Esta palavra é a estes também. Portanto, estamos diante de um texto que abrange a todos e se faz necessário ouvirmos de forma bastante diligente, de forma responsável, de forma aplicada, de forma respeitosa e
com incompleta atenção, para que assim nós venhamos aplicá-la em nossos corações como verdadeiros e apaixonados e também submissos à palavra de Deus. Portanto, queridos, dito isto, que venhamos juntos, neste momento, observar neste texto, ensinamentos importantíssimos que Jesus está aqui a nos falar nesta noite. Versículo 21 ao 23 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, queridos, aqui o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer nos dizer o quão é inútil, é sem valor uma fé baseada na superficialidade de uma religião. Não vale absolutamente nada o que Ele quer dizer isso. Se sua fé está balizada, está fundamentada numa religião, o Senhor está a nos dizer que ela não vale absolutamente nada, ela é inútil. Portanto, queridos, é necessário primordialmente confiarmos no fato real que ser um cristão, fundamenta-se em ter nas verdades concernentes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as verdades concernentes a nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiro, Ele é Deus, Ele é Filho de Deus e Ele é o próprio Deus. Segundo, Ele sendo Deus, Ele se fez homem. E se fazendo homem, Ele se fez para quê? Para sacrificar-se em obediência ao que o Pai pediu e falou para que Ele fizesse. E determinou que Ele fizesse antes da fundação do mundo. Ele sacrificou-se em obediência. E sacrificou-se também por amor. Ou seja, temos que entender, nas questões fundamentais da fé do cristianismo, que Ele também, ao se sacrificar em obediência e por amor, Ele fez o quê? Ele se deixou fazer o quê com Ele? Ele deixou ser crucificado. E sendo crucificado, Ele morreu. Mas olha, Ele não está morto. A base, o fundamento da fé cristã é que Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E vive está, queridos. E, portanto, mediante tudo isso que cremos, nós somos aí, então, justificados dos nossos pecados. Nós somos completamente absolvidos e, de uma vez por todas, mediante esta fé. A fé no Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, que sacrificou-se por nós, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e vive está. Portanto, queridos, é necessário, primordialmente, em primeiro lugar, confiarmos nesse fato real e verdadeiro, histórico. Ou seja, queridos, ser cristão é confiar dessa forma em Jesus, exatamente assim, como sendo Ele seu Salvador, mas também o Senhor da sua vida. Não havendo tal confissão de fé, não pode existir cristianismo. Ser cristão, queridos, é ter toda a sua confiança em Cristo como o único que pode cuidar da sua vida, que pode cuidar de sua salvação.
e que pode cuidar exatamente da sua caminhada à eternidade. É mediante sua fé convicta e inabalável que o cristão retrata-se a Jesus Cristo como Senhor, Senhor. Eu vou repetir. É mediante, queridos, a sua fé convicta, absoluta, inabalável, que o cristão, ele se retrata a Jesus como Senhor, Senhor. E Jesus, ao tratar sobre esta declaração que o cristão faz a ele, chamando de Senhor, Senhor, ele não quer aqui fazer referência somente ao fato de falar palavras certas. Contudo, esta declaração ela precisa nos fazer pensar, refletir e assim termos plena consciência se quando declaramos Senhor, Senhor, sabemos de fato o que nós estamos dizendo. É preciso, quando nós declararmos a Jesus, que nós, ao nos retratar a Ele, dizemos Senhor, Senhor, é preciso que nós façamos disso com pleno entendimento e compreensão. E não que isso sejam somente palavras certas, porque de fato Ele é Senhor. Afinal, queridos, é verdadeiramente alarmante e terrivelmente pavoroso o que nosso Senhor Jesus Cristo afirma. É algo que devemos pensar muito sobre isso. Eu já expus esse texto do Evangelho algumas vezes, algumas boas vezes. E olha, queridos, as pessoas saem até pensando sobre isso, mas parece que no outro dia esquecem. E é preciso pararmos e verificar a seriedade das palavras de Jesus. Quando ele nos diz o seguinte, ele diz, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Não é o fato só de dizer, mas é o fato de que aquilo que eu afirmo crer, de fato é o que eu sou. Ou seja, Ele é o Senhor e eu sou seu servo. E se Ele é o meu Senhor, eu faço o que Ele pede que eu faça. Aqueles que de fato irão entrar no reino dos céus, dizem Senhor, Senhor. E até porque trata-se de fé. Trata-se de confiança em Cristo. Portanto, queridos, qualquer que assim não se refira a Jesus Cristo como Senhor, Senhor, de fato estes não poderão entrar no reino dos céus. Entretanto, não são todos que dizem isto que lá poderão entrar. Quem não chamar, quem não se retratar ao Senhor como Senhor, não irão entrar. Agora, quem se retratar ao Senhor como Senhor, embora esse Senhor sejam só palavras certas e não uma verdade na sua vida, estes também não entrarão. Precisamos ter maior atenção a este fato, a esta verdade, queridos. Pois para uma alma ser salva, é preciso muito mais do que muitos é preciso do que muitos acreditam. É preciso ser muito mais do que acreditam, parecer ser o bastante. Para que uma alma seja salva, é preciso muito mais do que palavras. Para que uma alma venha a ser salva, é preciso muito mais do que ser batizado. Pois uma pessoa pode ser batizada e ainda assim não ser um cristão, como muitos ainda estão vivendo essa situação. Já falaram, já foram à frente, já confessaram publicamente, levantaram a mão, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu entendo que Ele é o Filho de Deus, eu
confesso que ele é o Filho de Deus, eu confesso que ele é o Cordeiro Santo, o único sacrifício que pode nos justificar dos nossos pecados. Eu confesso meu pecado e tenho ele e o chamo de Senhor daqui para frente. Ele será o meu Senhor. E aí o que é que eu faço? Depois eu vou ser batizado. E no batismo eu digo a mesma coisa. Você confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele morreu pelos seus pecados, mas ressuscitou e vive está? Sim. Ele é esse Senhor. Mas isso não é o bastante. É preciso que tudo quanto eu venha falar seja a verdade na minha vida. Muitos se orgulham, muitos ficam todos ensoberbecidos, ao ponto de muitas vezes ficarem petulantes, devido aos ministérios que tem, que exerce. Uma pessoa, queridos, ela pode ter muitas funções e posições eclesiásticas, funções nas igrejas, instituições. Porém, ela pode nunca ser uma pessoa cristã. Ela pode ser até um pastor, mas ela pode não ser uma cristã. Ela pode ser até um eloquente pregador, um grande orador que tem um discurso muito bonito, mas ela pode ser muito bem, ela pode não ser uma cristã, uma pessoa cristã. Tiago, ele expressa muito bem isso quando fala que a fé não é uma questão somente de falar, mas por falar também age. Como o pastor Carlos pregou outro dia, falando sobre isso, em Tiago 2,14. Tiago 2,14 até o versículo 19, até o versículo 18, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, queridos, Tiago aqui alerta que aquele que professa fé no Senhor Jesus age como ele também agiu. Ou seja, ele crê no Senhor e por assim crer nele, ele faz a sua vontade, ou seja, a fé que diz ter em Jesus, ela é evidenciada amando como Jesus amou, perdoando como Jesus perdoou, compadecendo-se do próximo como Jesus se compadeceu, enfim, fazendo a vontade do Pai. Do contrário, queridos, Tiago adverte que simplesmente falar que crê em Jesus Cristo, da mesma forma, os demônios creem e tremem, entretanto continuam sendo demônios do mesmo jeito. Tiago 2,19 diz, você crê que existe um só Deus? Muito bem, palmas para você. Mas olha, até mesmo os demônios creem e tremem. Há muitas pessoas que têm vivido nesse entendimento. Muitas pessoas têm lido a Bíblia, muitas pessoas têm ouvido as mensagens e têm aceitado suas verdades e seus ensinamentos de forma puramente mental e somente. Fica aqui, mas não desce no coração. Elas até acreditam na Bíblia e entre estas algumas passam a serem estudiosas, expositoras das suas verdades. Argumentam contra os ensinos dos hereges. Aquele herege, aquele outro, isso é heresia. Não, detectam todas essas coisas. Contudo, suas vidas, suas práticas, seus estilos de vida são a mais pura negação da verdade que eles afirmam crer. Sabem tudo. Sabem tudo. Doutrina da salvação, escatologia, enfim, tudo. Sabe o que é pecado, sabe o que não é, sabe como foi a queda, como deixou de ser, sabem todas as coisas. Tem compreensão histórica, tem compreensão
dos acontecimentos na igreja primitiva, sabem todas essas coisas. Tem um conhecimento invejável. Contudo, tudo quanto conhece, negligenciam no seu viver, no seu estilo de vida, no seu dia a dia. Parece inacreditável, mas um ser humano não regenerado, dotado de inteligência, ainda que não passando pelo processo sobrenatural do nascimento por obra do Espírito Santo, ele pode afirmar que aceita os argumentos do Evangelho. Ele afirma que Cristo, sim, é de fato Filho de Deus, e também diz: Senhor, Senhor. No entanto, queridos, ainda assim não entrará no reino dos céus. É sério. É seríssimo. Não há como isso passar em branco em nossas vidas sem pararmos e refletirmos. Há pessoas que foram criadas em um lar cristão, onde sempre ali foi exposta a palavra. E estas pessoas, até mentalmente falando, que aceitaram as verdades do Evangelho, isto é, que mentalmente dizem que creram nessas verdades, que falaram destas verdades, porém não são verdadeiros cristãos. Ainda não nasceram de novo. Ainda outras que, além de crerem, também se mostram zelosas, se mostram até muito fervorosas, cheias de fogo, ao que dizem elas confiarem. Ou seja, não há somente uma fé mental e intelectual, mas também emocional. Uns creem numa fé mental, intelectual, conhecem de ouvir falar, conhecem porque estudaram, conhecem sobre Deus, mas não conhecem Deus. E já outros que conhecem, que têm uma fé emocional. É a fé das emoções, que trabalha as emoções, que diz crer, que é fervorosa demais, que é fervoroso demais. Mas, contudo, não passam de emoções. Elas até parecem bastante interessadas. Elas até parecem serem bastante fervorosas. Contudo, Jesus, em suas palavras, quer também alertar que todas essas coisas são falsas. É algo muito difícil de discernir sobre tal afirmação. É muito complicado para nós discernirmos sobre um verdadeiro fervor espiritual e um fervor absolutamente carnal, oriundo, ou seja, originado das questões emocionais. São coisas que estão ligadas à natureza emocional, à natureza enérgica e de profundo entusiasmo, que dura pouco tempo, pode até durar muito, mas ao final dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Um pregador pode muito bem, por seu conhecimento, por sua capacidade intelectual, e tendo uma boa desenvoltura em sua oratória, ou seja, ser bastante eloquente, ele pode levar as pessoas que o ouvem a lhe atribuir ser um possuidor de uma unção divina mais aguçado que todos os outros. Mas, queridos, quando na verdade o que ocorre são somente questões emocionais, e aqui dos dois lados, tanto do pregador, tanto do ouvinte. É aquele que sai, sabe, chorando muitas vezes, emocionado. Eu não estou dizendo que chorar e emocionar, se emocionar, não possa existir, pode. Mas para ser espiritual,
uma emoção espiritual, tem que advir de uma ação do Espírito Santo. Mas são aqueles que saem, que palavra estrondosa, maravilhosa, mexeu, me derrubou, me desestruturou, fez isso, fez aquilo, e nada muda. Passou da porta da igreja, ou no máximo até chegar em casa e se deitar e dormir, caiu no esquecimento e aquilo já não tem mais reflexo alguma em sua vida. Porque é só emoção. Questões de ordem emocionais não vão asseverar o genuíno arrependimento. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, quando se refere àqueles que lhes dirão Senhor, Senhor, embora estes se mostrem bastante fervorosos e até muito zelosos, será nada mais que manifestações da carne e nunca do Espírito. Portanto, meus queridos, o fato de admitirmos as verdades do Evangelho como uma crença correta, o fato de sermos levados por um espírito fervoroso e de forte entusiasmo, necessariamente não quer dizer que somos verdadeiros cristãos. Olha Jesus falando no versículo 22. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então Jesus fala aqui sobre as obras humanas. Mas quais são as obras que um ser humano possa vir a fazer que estejam em harmonia com Cristo? No entanto, mesmo as fazendo, ainda não entrarão no reino dos céus. Quais serão essas? E o Senhor Jesus nos responde através do texto do seu evangelho que ora observamos. Veja a primeira parte do versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então, queridos, profetizar é aqui proclamar a mensagem espiritual da parte de Deus. Jesus aqui está dizendo que naquele dia, ou seja, no dia do juízo, no dia do julgamento, muitos, não são poucos, mas muitos, irão lhe perguntar, afirmando que profetizaram em seu nome, que proclamaram o seu evangelho, e estes assim perguntam afirmativamente que devido à sua afirmação, a afirmação de Jesus, que só os que fazem a vontade de Pai serão os que irão entrar no reino dos céus. Eles perguntam, eles dizem, respondem proclamando, olha, nós proclamamos, nós profetizamos. E tudo isso que eles fazem é justamente porque Jesus afirma que só os que fazem a vontade do Pai serão aqueles que vão entrar no reino dos céus. Então observamos que diante do que Jesus afirma e do que estes perguntam, argumentando por terem proclamado o Evangelho, aqui está sugerindo que eles têm dúvidas de terem feito a vontade do Pai. Aqui seria mais ou menos o seguinte, queridos. Aqui seria mais ou menos assim. Jesus dizendo da seguinte forma. Escute. Eu, Jesus Cristo, eu estou afirmando a todos que somente aqueles que fazem a vontade do Pai é que poderão entrar no reino dos céus. Portanto, muitos, e não são poucos, muitos, porque muitos quer dizer que não são poucos. Então muitos, os que não estão salvos, dessa forma,
esqueçam a eternidade, esqueçam o céu. E então, os muitos que estavam em dúvidas falam, mas como pode ser isso, Jesus? Como é que pode ser isso? Como é que Jesus, como é possível não estar salvo? Afinal, eu não tenho proclamado o teu evangelho, eu não tenho proclamado o teu evangelho, eu não tenho feito isso no teu nome. E quanto a isso, queridos, a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo será dramática. Será algo terrível, aterrorizante. Porque a resposta será, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, queridos, diante dessa afirmação, essa afirmação aqui dita por nosso Senhor Jesus Cristo, podemos afirmar que esta palavra é verdadeira também para os nossos dias. Ainda que um ser humano ele proclame a verdadeira palavra, inclusive proclamando em nome de Jesus Cristo, ele poderá nunca entrar no reino dos céus. Esta afirmação tem fundamentos nas Escrituras, as Escrituras que atestam a exemplo do profeta Balaão. Balaão não era profeta de Deus, mas Balaão entregou a mensagem correta. Balaão foi lá e entregou o que Jesus disse, o que Deus havia dito a ele que entregasse. Contudo, a vida de Balaão, com seu estilo, evidenciava ali, sabe o que? Um profeta venal, um profeta que se vendia, um profeta que falava tudo quanto pagassem a ele para que falassem. Ele era um profeta mercenário, ele era um falso profeta, ele era um anticristo, ele era um enviado de Satanás, ele era um mensageiro do inferno. E ele era um homem era um profeta completamente reprovado por Deus. Ele levou a mensagem de Deus. Ele levou a mensagem que o Senhor queria que ele apresentasse. Afinal de contas, Deus é soberano. E ele envia quem quer. Ele usa quem quer. Inclusive falsos profetas. Então ele levou a mensagem que Jesus queria que ele apresentasse. Entretanto, ele estava completamente do lado de fora e jamais Balaão entrou no reino dos céus. Nós podemos ser pregadores do evangelho, nós podemos operar milagres e maravilhas, nós podemos ser mestres sobre outros, mas a pergunta é, nós estamos fazendo a vontade do Pai? Eu posso participar do ministério. Eu posso ser um excelente ministro de louvor, um excelente músico, um bom diácono, servir bem à mesa. Eu posso ser um pastor que prega bem as Escrituras. Eu posso até ser usado em algum milagre. Eu posso ser um bom mestre, um bom professor. Mas se eu não fizer a vontade do Pai, tudo isso é muito inútil. Tudo isso quanto eu fiz, eu faço e ainda farei, é completamente inútil. Porque eu estarei do lado de fora do reino de Deus, do reino do céu. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 3 diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Nada disso
me valerá. O apóstolo Paulo, ele quer dizer que ainda que ele proclame a palavra como um anjo, com a mais bela, profunda e eloquente oratória, e por isso venha a ser reconhecido pelos que me ouvem como um grande pregador, que o mundo já ouvira, e assim as pessoas compreendam de forma maravilhosa as verdades do Senhor. Entretanto, é muito bem provável que eu esteja do lado de fora e jamais entre no reino dos céus, visto que tudo mais o quanto eu fizer será completamente inútil, pois me faltam as qualidades que evidenciam que de fato eu sou um homem cristão. Sendo assim, queridos, um ser humano pode até profetizar, um ser humano pode pregar e proclamar o evangelho, mas ainda assim está do lado de fora da porta estreita e jamais por ela passar. É sério. É seríssimo. É absurdamente seríssimo. É terrivelmente sério. Filipenses capítulo 1, versículo 15 diz: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Então Paulo afirma sobre pessoas que proclamavam Cristo impulsionadas por motivações erradas e em meio aos seus pensamentos completamente distorcidos. Eles proclamavam Cristo de forma correta, porém o faziam por inveja, querendo se igualar aos apóstolos. Sendo assim, queridos, fiquemos cônscios de que um homem pode pregar a Cristo de forma correta, mas ainda assim não entrar no reino dos céus. Há pessoas que veem outros pregando. Há pessoas que veem um ministério pastoral e olham assim: poxa, que maravilha, acho que eu vou ser um pastor. E aí se invejam esta função, invejam essa vocação dada por Deus. No entanto, este que tem essa inveja, já pela inveja, nunca teve vocação. Há uns que querem ser pregadores, ministros do evangelho. Alguns que querem ser proclamadores dessa evangelho, arautos, se preparam, se estudam, absorvem conhecimento, absorvem a capacidade de interpretação, absorvem a capacidade de... praticam isso corriqueiramente, fazem inclusive cursos para que tenham uma boa oratória, melhorem as suas palavras, a sua capacidade de expressar. Trabalham e estudam muito a hermenêutica, a homilética. E por fim, então eles fazem todas essas coisas, mas a motivação nunca é a glória de Deus, mas sim a sua própria glória, porque acham bonito, que querem ouvir, querem que as pessoas lhe ouçam e querem serem eles ovacionados, como na verdade quem deve ser exaltado, glorificado é Cristo. O melhor e o maior dos pregadores devem viver assim. Se pregam, mas pregam para a glória de Deus. E pregam para a glória de Deus porque antes sabem o quanto foram amados por eles e por isso o amam. E querem que toda a glória seja de Deus. Pastor Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele conta que certa vez, ao descer do púlpito, havia pregado uma excelente mensagem segundo as pessoas, não porque ele mesmo falava. E ao descer do altar, vai uma senhora até a ele e diz o seguinte: pastor, o senhor hoje estava demais. Olha, o senhor estava hoje excepcional. O senhor hoje estava além do além. E ele olha para a irmã e diz assim: irmã, quando eu ia descendo as escadas daquele altar, foi exatamente estas palavras que Satanás me disse.
Portanto, queridos, se pregamos o Evangelho, mas pregamos para o louvor da glória de Deus, e não por ambições, motivado por ambições, por cobiças, por sucesso. Os que fazem isso, e muitos fazem, e são ovacionados, são idolatrados pelos cristãos, pelos crentes. Estes estão do lado de fora do reino de Deus. Então, queridos, a outra obra que um ser humano possa vir a fazer e que esteja em harmonia com Cristo, e, no entanto, as fazendo ainda estarão fora do reino dos céus, ou seja, não entrarão no reino dos céus. Agora nós vamos ver no versículo 22 o que o Senhor Jesus nos diz. Em teu nome não expulsamos demônios? Não diferente, podemos perceber neste relato que ainda que uma pessoa expulse demônios, isto não lhe dará garantias que entrará no reino dos céus. É o que o texto está dizendo, é o que Cristo está dizendo. E isso, queridos, é muito claramente mostrado na Bíblia a exemplo de Judas. Judas, o traidor, Iscariotes. Lucas capítulo 10, versículo 17, diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aqui o contexto é o seguinte: Jesus havia enviado seus discípulos para não só pregarem o evangelho, como também expulsarem demônios, e ao voltarem, eles estavam todos muito alegres. E estavam dizendo a Jesus: ó Jesus, os demônios se submeteram pelo teu nome. Então, queridos, aí eram os discípulos de Jesus que saíram num ide, digamos assim. Jesus enviou esses 70 a pregar em toda a Judéia aos judeus, em primeiro lugar. E aconteceram essas coisas, e eles lá encontraram pessoas endemoniadas, e essas pessoas tiveram seus demônios expulsos no nome de Jesus Cristo. E quem fez isso? Os seus discípulos. E é evidente, queridos, que quem é que estava ali no meio? É evidente que Judas estava em meio a estes discípulos. Portanto, acertadamente podemos afirmar que nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode conceder poder a uma pessoa, entretanto esta encontrar-se completamente perdida. Olha, Mateus 12, 27. Jesus aqui dizia da seguinte forma aos fariseus: e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulso os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Então, queridos, aqui certa vez, Jesus expulsou demônios, e ele foi acusado pelos fariseus de fazê-lo pelo poder de Beelzebu. E então Jesus os calou, dizendo que assim, que se dessa forma Jesus faz, ele faz. E por quem o faziam seus filhos? Pois os seus filhos, os filhos dos fariseus, exorcizavam também. Contudo, eles exorcizavam, mas não criam em Cristo. Eles não eram cristãos. Eles não criam no Filho de Deus que ali estava diante dos seus olhos. Mas expulsavam. Então podemos afirmar que pessoas podem chegar a expulsar demônios em nome de Jesus Cristo, mas apesar disso não poderão entrar no reino dos céus. A outra obra
que pessoas podem fazer, mas ainda assim estarem do lado de fora do reino dos céus, não entrarem no reino dos céus. Está agora no finalzinho do versículo 22. E não realizamos muitos milagres. Então Jesus chega ao cume de seu argumento, chega ao ápice. Ou seja, os muitos lhe dirão também, estes muitos que o chamam de Senhor, Senhor, lhe dirão também que operaram muitos milagres, muitas obras esplendorosas, muitos prodígios e sinais, coisas maravilhosas, coisas inacreditáveis, coisas que deixariam as pessoas estupefatas, coisas incríveis. Entretanto, queridos, ainda que fazendo todas estas maravilhas no nome de Jesus, em seu nome, não obstante estarão estes impedidos de entrarem no reino dos céus. Não diferente dos demais exemplos que foram subsidiados pela Bíblia, aqui para o nosso entendimento, para o ensinamento às nossas vidas. Da mesma forma, teremos aqui também tal afirmação na Bíblia. Em Êxodo capítulo 7, versículo do 10 ao 13, quando Moisés, de frente ao faraó e de frente também aqueles mágicos encantadores do Egito, e ali Moisés, todo mundo sabe dessa história, Moisés lança a sua vara no chão e a sua vara se transforma em uma serpente. Então, da mesma forma, o que acontece? Aqueles mágicos, aqueles encantadores do Egito, que serviam ao faraó, também fizeram isso. Fizeram da mesma forma. Aqueles mágicos e encantadores, eles faziam coisas admiráveis, queridos. Faziam. Mateus 24, 24. Este capítulo de Mateus escatológico, onde Jesus falava sobre o que haveria de acontecer e que está devidamente sendo cumprido. Mateus 24. Diz assim, Mateus 24, versículo 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas. É o pau que tem. Tem de encher de balaio. Tem em toda esquina. Seja em ministério pequeno, seja em ministério grande. Seja em ministério de denominações tradicionais, sejam elas não tradicionais. Seja em meio a denominações batistas, presbiterianas, pentecostais, neopentecostais, enfim, seja no meio de congregacionais, denominações assembleanas, em todo o canto tem falso profeta. E não tem pouco não, tem muito. Então Mateus 24 diz, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Como tem um bocado de besta aí sendo enganado. E dizendo homem de Deus, mulher de Deus, assistindo live sem futuro, nessa época de pandemia, e parece que não está entendendo a história. E espero em Cristo Jesus que no dia de hoje, esses ensinamentos adentrem sua mente. Mas não fiquem só aqui no conhecimento. Mas desçam seus corações. Reflitam e se vejam. Se vejam nesses ensinamentos que Deus hoje preparou para mim e para você. Então, queridos, Jesus deixou-nos estas palavras de Mateus 24, para que possamos ter cuidado e não sermos enganados como muitos têm sido. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, como
com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Versículo 9, ó mesmo, vou repetir. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Abra o olho, gente. Abra o olho. Até quando? Vão ser crianças, levados por toda sorte de vento de doutrina? Que é isso? Estas coisas estão plenamente reveladas e profetizadas. Queridos, não há segredo sobre isto. Isto não devia ser novidade para ninguém, para nenhum cristão, pelo menos. Um cristão que tenha 2 dedos de Bíblia. Minha mãe falava que quando se tinha juízo, às vezes você tem pelo menos 2 dedos de testa. Ou seja, falando sobre juízo. Não há necessidade de novas revelações. Nenhuma. O que apraz o Senhor revelar já fora feito. Ó, aqui, ó. Aí eu quero ouvir Deus. Abra a Bíblia. Eu quero que Deus me guie. Abra a Bíblia. Leia, estude, medite, reflexione e aplique. Dessa forma, queridos, o homem pode ser capaz de se alegrar, em ter realizado muitas curas. Ele pode estar muito alegre pelo fato de ter feito tantas outras coisas. Mas isso não significa nada quanto a entrar no reino dos céus. Existem muitas pessoas dotadas de algo como um poder natural de cura, ou se não algo meio que mágico. São pessoas com capacidade de adivinhação, são pessoas com poderes psíquicos para hipnotizar a outros, pessoas que têm a condição de fazer a questão da telepatia, percepção extrasensorial. Existem pessoas com dotes naturais e poderes que podem fazer coisas que venham nos surpreender, contudo não são cristãs. Tais poderes têm capacidade de imitar o poder do Espírito Santo, mas somente imitar. Porém não fazem tudo. Como vimos, Deus, por sua soberana vontade, que muitas vezes não nos é revelada, e devido a ele ser inescrutável, devido a ele ser insondável, então ele levanta homens e lhes concede poderes, ainda que estes não lhe pertençam, a fim de que seus soberanos propósitos venham se cumprir. Outros sim, queridos, não subestimem a Satanás. Não subestimem ele. Pois como nos adverte Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 11, 14, que ele pode transformar-se em anjo de luz. E como anjo de luz, ele pode vir persuadir as pessoas para que de forma enganosa pensarem que são cristãos, quando na verdade não são. Uma das coisas que o Espírito, que as imitações destes que se parecem ser, mas não são, que até imitam, ou seja, as imitações de Satanás, uma das coisas que ele não consegue de forma nenhuma, eles podem até imitarem o poder do Espírito Santo em algumas questões, mas uma coisa que ele não consegue é transformar a vida de um pecador. E é por isso que tem muitos aí sendo enganados, achando que são cristãos, mas não são de forma alguma. Achando que já nasceram de novo, quando na verdade nunca nasceram, continuam mortos em seus delitos e pecados, sepultados no cemitério do pecado.
Satanás fará qualquer coisa para impedir que um ser humano possa entrar no reino dos céus, levando este a dizer simplesmente Senhor, Senhor. Fica lhe enganando, dizendo coisas, falando sobre outras coisas, em verdades, mentira em meio às verdades, ou seja, uma mentira também da mesma forma, levando eles ao engano. E ao final, quando eles disserem Senhor, Senhor, escutarão de lá a frase difícil de se ouvir: não te conheço. Portanto, se uma crença falsa, ou mesmo uma verdadeira, ainda que distorcida, de alguma forma puder dar a ele, a Satanás, esse resultado de deixar pessoas de fora do reino de Deus, se preciso for, ele dará poder a qualquer um indivíduo para operar sinais e maravilhas. Contanto, não é Cristo, não é de Cristo e não vem de Cristo. E concluindo, queridos, o dia do juízo revelará coisas muito estranhas. Muitos que pareciam, quando em vida, serem grandes cristãos, terrivelmente serão certificados que tudo foi completamente inútil. Neste dia se certificarão que o engano de suas religiões será revelado a aparência falsa dos seus ritos, e então será tudo entregue à vergonha. Por fim, tardiamente, estes ficarão cônscios, cientes, conhecedores. Eles ficarão completamente cientes que se faz necessário muito mais do que um simples falar que acredita, mas que essa confiança ela precisa ser confirmada na prática da fé, na vivência da fé. É preciso que essa fé seja vívida e não morta. Um cristianismo, queridos, só pode ser verdadeiro se praticarmos na mesma proporção que professamos. Que Deus nos proporcione honestidade ao enfrentarmos essa arrepiante verdade. Que esse momento seja para nós um momento muito esperado e anelado, o momento de encontrarmos com Ele para chamá-lo de Senhor, Senhor. E esse deve ser anelado devido, sabe o quê? A certeza em nosso coração que a minha e que a sua profissão de fé não foi em nada inútil. Pois somos daqueles que não só falamos, mas agimos também. Pois somos daqueles que não só ouvimos, mas praticamos. Mas, querido, se você nesse instante se acha condenado, abra o seu coração e confesse tal questão ao Senhor. Diga-lhe o quanto você nesse instante tem sede e fome de justiça e da sua justiça. E assim torne-se confiantemente aos braços do Senhor. Jogue-se nos braços de Cristo. Entregue-se a Ele sem medo algum. Custe o que custar, não importa quão estreito seja o caminho. E assim Ele haverá de lhe dar o acesso completo, completíssimo. O acesso seguro e certo ao reino dos céus. Pois foi Ele próprio, foi Ele, Cristo, quem prometeu e garantiu. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos, serão saciados, receberão o que de fato por Ele foi prometido.
mais uma vez, que você reflita na sua vida. E se acaso nesta noite já essa palavra o fez refletir, e você estava pensando que o fato só de dizer a Cristo, Senhor, Senhor, isso lhe daria completo ingresso ao reino dos céus, só pelo fato das suas palavras certas. Mas hoje você compreendeu, e de fato se arrependeu, e de fato confessou a Cristo, e dele recebeu misericórdia e graça. Saiba que agora a sua caminhada é pelo caminho estreito, o caminho do confronto, mas um caminho que valerá a pena percorrê-lo dia após dia. Primeiro, porque você está fazendo a vontade daquele que lhe deu tudo quanto você jamais merecia. E então você está fazendo a sua vontade, a alegria do seu coração. E isso é bom demais para todo aquele que foi amado por Cristo. Ele tem alegria, que ainda que sofrendo, fazer a vontade de Deus. Visto que ele vive um pouquinho que o seu Salvador viveu. Segundo, é porque afinal a promessa se cumprirá. É porque em meio a essa caminhada, que você não consegue ver o fim com seus olhos humanos, mas nessa caminhada estreita, dificultosa, cheia de embates e impedimentos, em tudo lá na frente, você consegue enxergar a coroa da vida que o Senhor tem para mim, para você e para todos que nele confia, que haverá de receber no seu tempo, para a glória de Deus. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, derrame graça sobre nossas vidas, queridos. Que possamos refletir se simplesmente somos falastrões, simplesmente falamos, mas nada fazemos. Que possamos refletir se simplesmente nós dizemos ser, mas é preciso saber que além de nós dizermos ser, é preciso termos convicção que Deus sabe que de fato nós somos. E somos dele. Fomos lavados, transformados, regenerados. Vivemos para ele, porque antes morremos para nós mesmos. Forte abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe. Tenha uma noite maravilhosa. Beijo no coração de todos.